Amar os inimigos? Como assim? Bem, você já sabe, eu sou o pastor Marcelo Honório e eu quero deixar aqui uma palavra de bênção para a tua vida. Quando olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos que ele tanto ensinou como demonstrou na prática os princípios que norteiam a dinâmica da vida no reino dos céus. Agora, veja o que ele diz lá no Sermão do Monte, que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do verso 43 até o 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai celestial. Bom, tendo esta noção de que o Senhor ele ensinou e praticou os princípios que ensinou, vale também lembrar que quando Deus criou o ser humano, ele o criou para ser relacional, ou seja, nós temos a necessidade de desenvolver relacionamentos, independentemente do jeito que somos, da natureza que temos. Nós precisamos desenvolver relacionamentos. E o reino de Deus, queridos, é um lugar propício para se desenvolver relacionamentos estritamente saudáveis. Desenvolver relacionamentos estritamente saudáveis. Agora, na dinâmica da vida humana, é comum que nós queiramos nos relacionar com quem nós gostamos, com quem é de fácil lida, acessível, humilde, simpático, com quem tem gostos, preferências parecidas com as nossas, né? Porém, a Bíblia ela nos orienta a ampliar essa rede. Aos Romanos 12:18 diz: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Observe que o apóstolo Paulo está dizendo vivam, o que sugere um relacionamento duradouro, em paz com todos. É claro que existem situações que fogem do nosso controle, não é verdade? É por isso que o próprio Paulo diz: no que depender de vocês. No que depender de vocês. No Sermão do Monte, então, que foi o texto que inicialmente nós lemos, Jesus ensina a amar os inimigos, o que indica que na dinâmica da vida no reino de Deus, o Filho de Deus, ele deve amar seus inimigos e orar abençoando aqueles que o perseguem. Veja bem, nós não podemos orar para Deus punir, prejudicar e nem matar ninguém. Nós devemos orar abençoando, mesmo que o alvo da nossa oração esteja nos perseguindo, mesmo que ele nos odeie, mesmo que ele não nos suporte. Nós devemos orar abençoando. É uma responsabilidade muito grande, não é verdade? Porém, é assim que um filho de Deus deve se comportar. E é assim que ele vai se destacar dos demais. É assim que se faz a diferença. É assim que um filho, ele demonstra que ele é parecido com o seu pai. E como filhos de Deus, nós temos esse desafio. O desafio de trilhar o caminho do aperfeiçoamento. Afinal de contas, nós temos falhas. Nós temos falhas. Mas trilhando o caminho do aperfeiçoamento, nós nos tornaremos cada vez mais parecidos com o nosso Pai Celestial. Alguém pode dizer assim, mas por que eu tenho que gostar do outro se ele me detesta, se ele me odeia? A resposta é simples de se dizer,
porém não é tão simples de se viver. Mas é possível, é possível. Simplesmente nós podemos pensar da seguinte forma: o comportamento do outro não pode influenciar negativamente o meu. Por quê? Porque eu devo ser íntegro. O Filho de Deus precisa ser íntegro. E nessa trilha de integridade, ele está buscando a perfeição. Pois o próprio Senhor Jesus diz aqui no texto que nós lemos: sejam perfeitos como é perfeito o seu Pai Celestial. Nós ainda estamos longe da perfeição, mas devemos ter a disposição de trilhar esse caminho do aperfeiçoamento buscando a perfeição. Ou seja, precisamos buscar elevar o padrão até alcançar o padrão do Pai Celestial. O apóstolo Paulo complementa lá em Romanos 12, do 19 ao 21. Amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Eu vou repetir essa última parte. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Eu não sei que tipo de situação você tem enfrentado neste sentido na tua vida, mas eu quero ser aqui um instrumento da bênção de Deus para você. Escolha o bem, escolha fazer o bem, escolha manter a sua integridade como filho de Deus, trilhando o caminho do aperfeiçoamento, fazendo o bem. Escolha o bem, porque o restante está nas mãos de Deus. O demais, Deus cuidará. Ok? Que o Senhor te abençoe. Um forte abraço e até mais.